Oi, gente, aqui estamos em mais um Pode Bem com a Vida. A alegria do nosso coração é constante quando podemos estar nessa mesa aqui cheia de papo de crente. Vamos lá para mais um dia, para mais um momento em que nós vamos estar recebendo uma palavra de Deus maravilhosa. E eu tenho aqui comigo hoje uma pessoa muito especial, uma mulher que eu admiro, que eu amo, uma mulher que eu admiro pela coragem, pela determinação. Tem um testemunho de vida fantástico. Qualquer dia nós vamos trazê-la para esse testemunho de vida, mas hoje ela tem uma palavra para o seu coração. Essa pessoa tão especial e maravilhosa é a nossa querida pastora Eliene. Pastora Eliene, boa noite. Boa noite, minha querida e amada pastora e minha amada do coração, a minha amada nora. Oh, né? mas como é bom ser sua nora, menina. Ai, menina, eu fico maravilhada assim de ser a sogra que eu sou, porque eu tenho certeza que teve orações em depósito para isso. Amém, né? amém. Isso é muito bom. Eu amo, assim, eu sou muito grata a Deus de ser rodeada de mulheres admiráveis que me inspiram. E você é uma delas, tá? Pode ter absoluta certeza disso, viu? Então, essa noite, eu sei que você tem algo de Deus para nós. Nessa série do Pode Bem com a Vida Palavra, você veio no nosso coração, né? Então, eu sei que você hoje é a emissária de uma palavra de Deus para todos que vão nos ver aí no Pode Bem com a Vida hoje ou depois vão estar vendo posteriormente gravado, né? Gente, eu já quero falar aqui, alertar você que está nos vendo, já compartilha o link dessa live. E se você por acaso entrou e está assim de boa, nos vendo aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bacana. Nós temos muitos conteúdos bons que você pode estar vendo, que você pode estar assistindo e vai ser um prazer ter você aqui como um inscrito do nosso canal. Tá? Deus te abençoe, continue aqui com a gente e tá agora com a pastora Eliene e a palavra de Deus desse dia. Pois é, pastora Rossana, eu fiquei assim, maravilhada com a oportunidade que Deus dá para a gente, né, de falar aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém. E Verdade. nada mais oportuno do que esse ainda dá tempo, no meio do mês de dezembro de 2024, né? Sim. Ainda dá tempo de fazer muita coisa em 2024. Então, isso veio forte no meu coração, eu estou falando para mim, né? E para as pessoas, por quê? Ainda dá tempo de fazer aqui, terminar aquilo que a gente começou, né, pastora Rossana? Sim. Então, o ano ainda não acabou, e a palavra de Deus, ela é clara, ela fala assim, ó, Deus trabalha com hoje, né? Sim. Hoje, né? Então, vamos lá. Ainda dá tempo de quê, pastora Rossana? Alguém pode perguntar, né? Primeira coisa, de perdoar e pedir perdão. Olha, importantíssimo. Aí, é o pontapé inicial Sim. para uma vida bem-sucedida, uma vida, assim, cheia da graça do Espírito Santo de Deus. Então, ainda dá tempo de pedir perdão e de perdoar. Mas como assim perdoar? Não foi eu que fiz? São 3 etapas ali, né? Primeiro, a gente precisa entender que o perdão não é sentimento. Não. Não é, verdade. Aliás, o nosso amado e querido Deus, ele não pede, dá uma ordem, né? Ele disse é para perdoar. Então, quem tem juízo obedece, né? Como diz o pastor Marcelino, perdão, né? é decisão, né? É questão de decisão, né? Então, o perdão, ele é muito importante, por quê? Primeiro, eu tenho que tomar uma decisão ainda, que ainda não tomou, de receber o perdão de Deus através de Jesus, o sacrifício dele na cruz. É verdade. Porque na medida em que eu recebo o perdão de Deus, o Espírito Santo de Deus vem me ajudar a estar, eu já estou perdoada por Deus, mas eu vou estar alicerçada para me perdoar. Pastora, tem muitas pessoas que estão sofrendo com sentimento de culpa. De culpa. Não se perdoa. Não se perdoa.
né? Então, primeiro, receber o perdão de Deus dá tempo. Você que ainda não aceitou Jesus, nós estamos levando Jesus até você através do perdão, né? Porque Jesus veio para reconciliar o homem com o Pai. É Com o Pai. verdade. Porque Deus, pastora, todas as pessoas, quase todas as pessoas conhecem Deus. Se brincar, o papagaio fala em Deus. É, Mas o Pai, Jesus veio restaurar a, a nossa filiação em Deus, né? Então, recebendo o perdão de Deus, o próximo passo é me perdoar. É um trabalho do Espírito Santo de Deus. Se eu muito estou bem com importante. Deus, eu estou bem comigo, eu perdoar o próximo. Aí eu vou ficar bem com o outro, Vou né? O ficar bem com o próximo, outro. né? É um tripé, né? É, Então, eu vou estar bem com o outro, né? Eu vou liberar o outro para ele seguir a vida dele com Deus, né? Eu me lembro, pastora Rosana, e não é fácil, por quê? Não é fácil isso, porque uma vez lá, há uns 10 anos atrás, eu fui muito afrontada num momento ali de fragilidade. E eu me lembro, estava chovendo fininho em Catalão, né? Eu desci, cheguei lá em casa, ajoelhei ali perto da cama. E porque Deus ama a nossa sinceridade. Deus disse para Davi, Davi, por que sim, que você não foi sincero comigo, Davi? sim, A sim. Aquilo que sinceridade. está no coração precisa ser colocado diante de Deus, não Sim, é? não é. Não adianta falar assim, vou É. pôr uma máscara. Ai, tá tudo bem, não. Eu ajoelhei, Não pastora funciona Rosana. com Deus, né? Não. Eu falei, falei assim, Deus, deixa eu falar uma coisa com o senhor. O senhor viu o que aquele rapaz falou para mim? O senhor viu o que que ele disse? Eu estou muito triste, meu Deus. Olha, eu queria isso. Eu não dou conta de perdoar. Porém, meu Deus, Jesus disse que é para perdoar. Então, em cima da palavra dele, eu perdoo aquele rapaz. Pastora Olha Rosana, só. assim que eu levantei, eu não lembro. Se você falar, o que que esse rapaz fez? Nem Esqueci, lembra. não lembro. Então, é uma questão de decisão. É verdade. Ainda em 2024, dá tempo de você pedir perdão para as pessoas. Porque às vezes a gente pensa, não magoei ninguém. Mas se alguém fala que está triste com você, para ele, isso é verdade. É Isso é verdade. uma coisa que nós precisamos entender, pastor Rosa. É, Isso é uma psicologia celestial. é Se verdade. você diz para mim assim, Helena, você passou perto de mim, não disse nem bom dia, eu fiquei triste. Às vezes, na nossa agenda do dia a dia, a gente acha que não é importante, mas para aquela alma foi importante. A gente precisa entender isso. Se importar com o outro. Se colocar no lugar, né, do outro, né? Isso, né? Às vezes as pessoas, mas você está carente. Não, a gente não sabe o que o outro está passando, a luta que ele Exatamente. está enfrentando, né, pastora? Exatamente. Então, ainda dá tempo de perdoar, viu? Em 2024. Hoje ainda é dia 17, tem muita coisa para fazer. A segunda coisa, pastora, que ainda dá tempo, é de buscar a sabedoria de Deus. Porque eu já recebi o perdão, me perdoei, estou relacionando bem com as pessoas, mas eu preciso da sabedoria de Deus para conduzir a minha saúde. Aqui em Provérbios 3, versículo 8, depois você vem em casa, sabe? Porque o apóstolo Paulo falou assim: escuta, você não lê a Escritura e os profetas? Então eles tinham que saber tudo, até Malaquias, viu? Então você pesquisa aí na Bíblia, né? Provérbios 3, 8, que fala que é saúde e refrigério para o nosso corpo. Quer ter saúde plena? Então busca a sabedoria de Deus, é o segundo Sim, passo. E dá tempo, sim. é hoje. É muito importante, pastor Eliane, a gente fazer uma retrospectiva. Vai ajudar nesse abraçar da sabedoria que você está falando. Dá tempo de buscar isso. Gente, onde Sim, foi que eu errei tanto? Por exemplo, enfrentei isso e isso, porque tem guerras na nossa vida que elas vêm através das nossas atitudes. Né? Então, sim. onde eu provoquei uma guerra relacional? Onde eu não fui Exatamente, sábio o pastora. suficiente, né? É no meu seio familiar, são nas minhas amizades, no meu trabalho, no meu ministério, né? Então, Sim, fazer essa retrospectiva para você falar assim, não, em 2025 eu não vou errar o
que eu errei em 2024, não, porque é como você está falando, o que a gente coloca diante de Deus, Ele está pronto a nos ajudar. Nos Não é ajudar. verdade? Fala, a palavra de Deus fala, quem quiser sabedoria, peça que ele dá, Peça que Ele dá. né? Exatamente. Então, depois do perdão, dá tempo de buscar sabedoria para você alcançar essa harmonia com as pessoas. Pastora Rossana, é muito interessante, porque a matéria-prima de Deus são pessoas. Exatamente. Não é o Exatamente. trabalho, não é os protocolos, são pessoas. Pessoas. Isso, eu amo pessoas, eu gosto de pessoas, e isso não significa que eu vejo todas do mesmo jeito, porque eu orei e falei, Senhor me dá os olhos da misericórdia para ver o fulano, como o Senhor vê, porque para Deus, aquela pessoa é muito importante. É. Né? Então, essa sabedoria, ela é muito importante. Em terceiro lugar, pastora Rossana, assim, que eu vejo, estou sentindo durante todo 2024, é buscar a revelação de Deus Sim. para o propósito dele na minha vida, na idade que eu estou, no ciclo em que eu estou, no momento em que eu estou. Olha, interessante isso. Porque Muito às vezes interessante. a gente busca as bênçãos de Deus e busca sim, mas a gente não sabe, porque Deus dá as coisas, né, pastora Rosana, para É. abençoar o coletivo. É. Então eu tenho buscado muito, Senhor, qual é o seu propósito no ciclo de vida em que eu estou vivendo. Nesse tempo, né? Nesse tempo, isso pode ser, não importa a idade, como diz aqui, né, do mais novo à idade que a pessoa está, tem um propósito. Exatamente, pastora Eliane, uma das coisas que o ser humano mais precisa entender é que ele tem uma vida com propósito. Não se Sim. vive nessa terra sem um Sim. propósito, né? Sim, eu entendi agora, pastora Rosana, porque o meu chamado é de mestre. Não é mestre acadêmico, é mestre, um dos 5 ministérios, né? Porque desde pequenininha eu gosto de ler e gosto de aprender. Naquela época não tinha muita coisa para ler, eu lia bula de remédio. Então, eu gosto muito de ler e Deus está aperfeiçoando em mim, por quê? Deus não nos leva num lugar em que a gente ainda não foi, né? Então, por onde eu passo, eu falo assim, ó, vou falar minhas credenciais. Sou mãe, sogra, avó, bisavó, pastora e advogada aposentada. Então, Sim. tudo que eu falar, tive as dores da experiência. Pastora, que isso é muito É importante. verdade. Como que eu vou falar para alguém de um Verdade. divórcio se eu não passei pelo divórcio, É verdade. né? Então, a sabedoria para a revelação, né? Para saber o que Deus quer de mim agora em dezembro de 2024, na cidade de Catalão. Sim. Às vezes ele quer que eu fique no meu quarto orando. É. Às vezes ele quer que eu interceda pelas autoridades. Qual o tempo determinado, estabelecido? É o Sim. Eclesiastes 3, né? Isso. Há tempo para tudo debaixo do Porque, céu. na realidade, eu me baseei em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. É, Mas a gente não pode esquecer que não pode deixar para amanhã o que tem que fazer hoje. não pode procrastinar. Né? Não pode, né, pastora? Então, a revelação é muito importante. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? Nesse momento da minha vida, Ele quer que eu ensine princípios e valores do reino. Olha, Sabe, pastora Rossana, a cultura do reino é sim, muito linda e maravilhosa. A maravilhoso. gente vê ali nas bem-aventuranças. Jesus disse assim: bem-aventurado quem tem fome. Pastor, quem tem fome. Por que ele está bem-aventurado? É porque Deus fala, porque ele falou só que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Está lá nas bem-aventuranças, né? É. Outra coisa que ainda dá tempo de você e eu fazermos, que eu preciso também, né? É tomar atitudes, pastora. Tomar atitudes. É muito importante, porque às vezes a gente fica no blá, 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 e não toma atitude que precisa tomar no casamento,
no curso que começou a fazer e não termina, Sim. né? Tomar atitude é terminar o que Isso é começou. muito importante, muito importante. Terminar o que começou ainda dá tempo, que ainda estamos 17 de dezembro, viu? Dá tempo de terminar o que nós começamos, né, pastora? A Bíblia tem um versículo assim, eu não vou saber referência agora, mas o reino de Deus não é feito de palavras, mas sim de poder. O poder é a ação, né? Uhum. Então, o blá, 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 a pessoa fica na palavra. Sim. Vou fazer, fim de um ano, começa o outro, e não, aquilo não sai, Não né? sai, né, pastora? Mas se toma atitude, o reino de Deus se manifesta. Por quê? Porque eu peço a Deus para me ajudar, para fazer a parte dele naquilo e me Sim. ajudar a fazer a minha, Sim. não é? Só que eu tenho que ir lá fazer a minha parte. Sim, ele É não falou atitude, assim, né? olha, deita na rede, espera que a promessa vai cumprir. Ele não disse isso. Não tem jeito. 1 Coríntios 4:20. O Lucas achou ali pra gente, ó, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. O reino de Deus. Palavras, mas de poder e ações. É isso aí. Viu? Por exemplo, a gente, pastora Rossana, a fé sozinha, ela talvez, a Bíblia fala de fé inoperante, né? Isso. Mas pastor, o que fez Pedro pular do barco e ir até Jesus? Fé, ele tinha, estava andando com o mestre, mas ele teve uma coisa muito importante, que nós precisamos de ter coragem. Fé, eu tenho fé, eu estou orando, eu estou fazendo isso, mas você não tem coragem de deixar o eu, aí buscar o fruto do Espírito, que é a alegria, né? Tem que ter coragem de abandonar o ontem e pegar a cruz e seguir Jesus. O hoje, né? O hoje. Pastora viver Rossana o hoje. e a alegria de tomar atitude, tomar coragem para fazer o que Deus está mandando fazer, nos dá vida abundante. Amém, é verdade. Né? Então, É verdade. uma das coisas que ainda dá para fazer é tomar atitudes, terminar o que começou. Um projeto, um estudo, o estudo da Bíblia, né? O que ele começou a fazer, ainda dá tempo de terminar. Para quê? Para você sentir que você obteve sucesso na coragem, vencendo os desafios da procrastinação. É verdade. Amém? E quando a gente vence, que a gente conclui, por exemplo, a leitura de um livro, Sim. né? Às vezes a gente começa a ler um livro, passa para outro e não termina nada. E quando a gente consegue concluir, a gente se sente vitorioso, né? Nossa, como É é aquela bom. sensação, conquistei, Isso. não é? Porque a tomar atitude é uma arma de conquista. Sim. Né? Porque às vezes a gente quer que todos os demais, Deus faz a parte dele, os demais faz também. Não, nós precisamos tomar atitude, né? Verdade. Por quê, pastora Rossana? Olha, eu anotei algumas coisinhas aqui. O homem é o representante de Deus na terra. Ele falou isso lá no livro de Gênesis, né? É o primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 1, nós não vamos ler aqui agora, versículo 26 e 28. Então, Deus deu ao homem, ele deu ao homem a autoridade para ser o substituto de Deus. Mas lê, pastora, você quer ler? Quero. Vamos ler, sim, Vamos, sim. claro. Capítulo 1, versículo 26 e 28. Está escrito... Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Completando aqui, Deus não mandou a gente dominar o outro, não. Deus não mandou, pastor, a gente dominar o próximo, ele mandou dominar o ambiente. Sim. Né? Sim. E 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha o versículo 28, que eu amo, eu gosto desse versículo. E Deus os abençoou. Amém. Então, pastor, nós já estamos abençoados. Sim.
né? Sim. Quem recebeu o perdão de Deus através do sangue derramado na cruz, ele já voltou aqui, que a gente vai ver que depois da queda, ele perdeu tudo isso, né? E Deus disse assim, olha, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. São 4 processos aqui. Como que eu estou fazendo isso em 2024? Eu estou sendo fecunda? Eu estou produzindo, além de produzir dinheiro, riquezas, né? O que que eu estou produzindo, Sim. né? Porque Sim. às vezes a gente não pode ser estéril É. na obra dessa vida, na nossa É. caminhada. O que que eu estou sendo fecundo na minha cidade? O que que eu estou sendo fecundo na minha família? E na igreja a qual o Senhor me chamou para congregar, né? Sim. Então Deus falou para ser fecundo, então dá para ser fecundo ainda em 2024. Ele diz para multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar o perdão. Porque o perdão traz a conexão com as pessoas. Sim. Né, pastora? A gente precisa. Multiplicar os bons Sim, a relacionamentos, gente né? está vendo aí no mundo. Você usou isso de manhã no nosso Roda de Prosa, né? Que foi maravilhoso, né? O Felipe estava lá. Muito especial. Você, então ali, você disse assim, um mundão velho sem porteira. Lá diz, mas lá disse assim, fica quietinho, seu canta aí, tô sozinho, porque o celular, ele isolou as pessoas, né? E aqui Deus diz, multiplicar-vos, pastora. Multiplicar, multiplicar em conexão com as pessoas. Pessoas são a matéria-prima de Deus. É verdade. Né? E ele disse assim, ó, e enchei a terra. De que eu estou enchendo a terra? E aqui na cultura do reino fala de como que é que eu vou ser a imagem e semelhança de Deus, como eu estou conversando, como eu estou falando, começar a mudança dentro de mim. A gente vê isso, né, no encontro, tirar o eu e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Sim. Quando eu tiro o eu aceito a sugestão do Espírito Santo, eu dou lugar para o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, nesse que Deus falou assim, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E ele disse assim, ó, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Vou parar aqui. Em Gênesis 2,15 fala que a terra foi dada ao homem a fim de que ele cuidasse dela, pastora, a lavrasse e a guardasse. Eu falo assim, como é que está o jardim do Éden do seu quarto? Sim. Tá bem arrumado? Ah, pastora, mas você vê aqui. Sim, Deus é organizado, pastora, não é? Demais. Na nossa bandeira brasileira, o que está escrito? Antes do progresso. Ordem, né? e progresso. Então, Deus falou que era para a gente cuidar da terra, cuidar do jardim. Eu estou lavrando bem o jardim que Deus me deu da minha casa? Eu costumo dizer, né? Como é que está a porta da minha casa? Como é que está a minha divisa com o vizinho? Né? Eu estou cuidando para a sonoridade da minha casa, não perturbar o vizinho, né? Os vizinhos que não são crentes, como que ele ouve a nossa conversa dentro da nossa casa? A gente está cuidando. É isso que Deus disse. Cuida bem do jardim, né? E aqui, dentro disso aí, ele diz para frutificar está relacionado com a semente. O que nós estamos fazendo com a semente que Deus colocou nas nossas mãos? Primeiro, os nossos filhos, né? O que nós estamos fazendo? Como que nós estamos fazendo com os dons que Deus colocou na nossa mão? Que ele disse assim, que era para frutificar. Eu lembro da pastora Teresa dizer assim, no púlpito ali, né? Ela punha assim, irmãos, quando eu chegar diante de Deus, eu quero estar com as mãos cheias. Eu pensava assim, cheia de quê, né? Eu era nova convertida. Frutificar. Quantas pessoas eu levei até Cristo. Ou quantas pessoas, pastor, eu trouxe Cristo até elas. Sim. Porque tem pessoas que não vêm na igreja ainda, mas como que ela vê Deus em mim? Sim. A imagem de Deus. E as pessoas que não entendem, a princípio, elas vão conhecer o amor de Deus através do nosso, né? Do nosso amor. Não né? é, pastora? Quando você diz de referencial, né? O nosso referencial, a gente tinha
eu me converti, vai fazer 25 anos, o antes e o depois de morrer. Eu morri, né? Dia 9 de março do ano 2000, eu morri ali, né? Morreu para si Eu mesma morri para mim mesma. Isso, pastor, eu morri para mim é, mesma e ressuscitei com com Cristo, Cristo. né? E aí a gente vai aprender a cultura do reino. Isso é muito, Amém. pastor, a cultura do reino é linda. Amém. É linda mesmo, né? Então, o que que eu estou fazendo com a semente? O que estou fazendo para a expansão do reino, pastora Rosana? Certo. Eu sempre pergunto isso. O que que eu estou fazendo? O que que você está fazendo para a expansão do reino de Deus ainda em 2024? Dá tempo. Sabe como? Fazendo aquela visita, as pessoas estão sozinhas em suas casas, né? Visitar. Dar presentes, Deus está falando para dar presentes, né? É. Dar presentes, não esperar épocas comemorativas. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Olha, hoje eu ganhei couve da irmã Hilda, né? Ai, que presente delicioso, que É. carinho É receber, muito bacana. não é? É. Então, É uma visão de detalhes. de detalhe, eu gosto. Porque se a gente for buscar na natureza de Deus, Deus é Deus de detalhes. Sim, E então a gente começa a prestar atenção. Você sabe que a gente encontra o amor de Deus, sim. a atenção de Deus através das pessoas. Já é tão bom ter a atenção das pessoas. E quando você procura os detalhes de Deus, naquilo você vai ver a atenção de Deus naquilo com você, para você, né? Isso é maravilhoso demais. Eu tenho experimentado isso ainda em 2024, pastora. Quando você me pediu para fazer as lembrancinhas da formatura, né, da Sim. escola de mestre, Sim. assim que eu terminei, que eu pus na caixa, que eu te entreguei depois, lacradinho e tudo, eu levantei as Muito mãos para os céus. organizado. Eu levantei as mãos para os céus e falei assim: Deus, muito obrigada, porque o Senhor me deu força, o Senhor me deu habilidade, inteligência para fazer. Mas será que eu agradei o coração do Senhor? Porque eu peço duas coisas: agradar o coração de Deus e agradar o coração do meu líder, né? No caso, era você que pediu. Pastora Rosana, a hora que eu desci as mãos, a minha querida Mariana manda aquele vídeo dela cantando aquela música das 100 ovelhas, de um Sim. modo sertanejo. Vó, eu lembrei de você, eu tô mandando essa música em sua homenagem. Eu chorei porque eu vi Deus falando comigo. É isso. É isso que é a liga do amor, um vídeo que manda. Lembrei de você, né? Me lembrei de você. É muito bom. Isso é muito bom, pastor. É Cura a pessoa. A gente deseja que todo mundo aprenda a viver essa questão dessa forma, né? Uhum. Que eu creio que isso é fruto da nossa intimidade com Deus, da intimidade que a pessoa pode desenvolver com o Criador, com o Pai, como você falou, Sim, com o Salvador, sim, né? sim. Através do Espírito Santo, que é a própria pessoa de Deus em nós, É verdade. né? Porque, sabe, pastora, o amor de Deus, às vezes a gente vai fazendo só coraçãozinho, mas é atitude. É atitude, né? Atitude de lembrar das pessoas, né? Então, a multiplicação é a reprodução. O que que eu estou multiplicando na minha casa? O que que eu estou, você está multiplicando dentro da sua casa? Cortesia, gentileza, presteza, são palavras grandiosas da cultura do reino. É verdade. O mundão velho sem porteira, ele fala que não precisa olhar para o outro, não precisa cumprimentar, né? Olhar, Não tenho tempo. não tenho tempo. Estou cuidando das minhas coisas. Sim. Cada um que cuide sua vida. Essa é a linguagem do mundão, velho, sem porteira. Sim, pastora. Quando eu li há 20 anos Provérbio 18, eu fiquei impactada. O solitário pensa em si mesmo. Provérbios 18:1, Olha né? só. Então, Deus não quer que a gente viva isolado. A Bíblia fala sobre tudo, né? Tudo, Você tudo, falou tudo. nessa do solitário, eu aqui olhar e falei, gente, a Bíblia fala sobre tudo. Sim, vou ler aqui Provérbios 18:1. Aqui, não somente os perdidos, mas o que foi perdido sobre a terra. Porque não estão flutuando.
Às vezes a gente pensa só na salvação da alma. Eu quero dizer que Jesus veio para salvar o perdido e salvar o que foi perdido. Está lá em Gálatas, Lucas 19:10, Gálatas 4:5. Ele veio salvar o que foi perdido. Lá no Jardim do Éden, o que perdemos, pastora? A autoridade. Nós perdemos o governo da terra. Né? Então não adianta a gente ficar culpando o governo, ficar culpando as pessoas, se nós não tomarmos essa atitude de autoridade novamente. Viu? Tá? Sim. Então, veja só, Jesus veio salvar a imagem e semelhança de Deus. Como assim, pastora? Olha que lindos detalhes de Deus. Eu sou apaixonada pelos detalhes de Deus. Olha só, Maria confundiu Jesus com o jardineiro. Pastor, eu chorei hoje de novo. A hora que eu percebi, ele veio, são umas sutilezas. Certo. É uma questão técnica ali, mas já tá. Sim, quando estiver tranquilo. na hora aí, vocês me Não, falam, se não, deixar eu falar pode até ficar amanhã. tranquila. Eu amo, né, falar a palavra de Deus. Sim. Então, pastora Rosana, Maria, não foi por um acaso que ela confundiu Jesus com um jardineiro. Ele é o último Adão, como você disse, o segundo Adão, o último Adão, e ele veio restaurar o jardim do Éden da nossa vida para a gente viver bem aqui na É Terra. verdade. Não adianta, pastor, a gente querer estar salvo e não entender essas minúcias É, para você é. viver a vida abundante que É Jesus nos verdade, é diz. verdade. Você concorda? E ali, claro, e ali uma das maiores restaurações ali que Jesus fez foi quando Adão perdeu a comunhão, Sim. né? Porque Deus, ele visitava Adão todos os Olha que dias, privilégio, né? não é? E Jesus, então, ele retorna com isso. Ele nos une a Deus de novo, né? Sim, sim. Ele nos E une a quando Deus de ele novo. nos une a Deus, vamos lembrar que o Senhor, quando disse para sujeitar, que nós lemos lá no livro de Gênesis, ele devolveu para nós o poder executivo da gente Sim, legislar a favor da restauração da terra, que como, pastora? Por exemplo, pastora Rosana, eu gosto de exemplo prático. Como que eu estaciono meu carro? Na contramão da porta da minha casa? não é Como que eu assim. ponho o lixo lá fora? Isso é legislar aquela terra que o Senhor me deu, que é onde eu moro. O Brasil começa dentro da nossa casa. É verdade, Começa dentro do nosso quarto, né? Como verdade. que eu levanto, pastora, e é assim, ó, é uma força muito, nós sabemos, né, que estamos em luta, né, espiritual, Efésios 6:10 fala isso, o apóstolo Paulo fala, que tem uma força que não quer que a gente arrume a cama. Pastora, Sim. tem dia que eu levanto, eu quero tomar um café, eu lembro da sua cama, nunca vi a sua cama, depois que o sol nasce, depois que você sai da cama, a cama desarrumada. Eu meio que levanto com ela nas costas já, né? Arrumando tudo, né? Então, o Jesus veio, isso é um sinal profético. A Maria veio ele como jardineiro. Como que eu estou ainda em 2024? Dá tempo de você cuidar do jardim da sua casa. Jardim, irmãos, eu estou falando jardim espiritual, do dia a dia. Mas se tem jardim, planta macela, planta remédios, é muito bom, né? O jardim é o nosso ambiente, aquilo que foi fechado Sim. e dado a nós, né? Se eu casei um dia, hoje eu tenho minha família, eu tenho 2 filhas, o meu marido, aquele lugar é o meu jardim. Estas pessoas fazem parte do meu jardim, Isso. né? Porque Deus vinha conversar com Adão na viração do dia, simbolizando que Deus, pastora, ele gosta de comunhão, por isso que ele está falando de mesa. Sim, Mesa preparada, né? sim, Mesa preparada, né? Ali, eu sempre falo, chegou visita, a gente serve pelo menos um copo com água, seja generoso com a visita. E eu tenho uma passagem bíblica que fala assim, não vá na minha casa com as mãos vazias. é, E eu tenho isso que eu vi com meus avós, a gente ir na casa das pessoas levar alguma coisa. Isso é generosidade. Traz conexão com as pessoas.
né? É verdade. Isso traz conexão. Então, esse é um fluir profético que é inserir a cultura do reino e a redefinição do plano original de Deus para o homem. Você quer ter a vida gratificante que Jesus disse assim, olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Vírgula, gente, presta atenção nas vírgulas, viu? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas não vai ter abundância se eu não cuido das coisas que ele colocou aqui, É, né? verdade. A semente que ele colocou aqui, né? Então, hoje é a igreja pastora que tem que causar o maior impacto na sociedade. E começa nos pequenos detalhes que eu Sim. falo, nos pequenos detalhes, né? Às vezes as pessoas têm ojeriza de falar em política, mas Deus é um Deus de governo. Deus é um Deus de governo, né? E aqui a igreja, como que eu estou causando impacto dentro da minha casa? No meu tom de voz, no ser gentil quando chega com as compras, eu ajudar a descer as sacolinhas do carro. E São estar pequenos agradecido, né? estar agradecido, Estar pastora. agradecido. Isso é vida abundante, né? Em Cantares de Salomão disse, cuidado com as raposinhas, né? As raposinhas começam com a má resposta, uma indiferença, né, pastora? É Então, você que está em casa, quer causar impacto na sociedade? Comece dentro de você, dentro da sua casa. Busque o fruto do Espírito Santo, tá lá em Gálatas 5, né? Tá tudo ali para nós, o remédio para nossa felicidade, É pastora. verdade. Amém? Verdade. Amém. Olha, ainda dá tempo de estabelecermos e vivermos o reino de Deus hoje. Glória Não a é amanhã, Deus. é hoje. E o reino de Deus, como que eu estou agindo? Pastora, primeira coisa, conquistar o terreno. Conquistar o seu terreno ali que Deus colocou na sua mão. Naquela empresa. Às vezes, o nosso eu, ele é tão mimizento que ele, não vou ficar aqui porque não gostam de mim. A nossa alma Mimizento, é verdade. É mimizento. verdade. E olha, gente, vamos prestar atenção. Onde Deus colocou nossos pés, é o que o pastor estava falando hoje de manhã, ele dá para nós. Para quê? Não é para pôr uma fita lá, não sei o quê. Não, é para a gente conquistar com gentileza, com educação, com amor, com alegria. E importar com o outro. Quando eu fui procurar o significado, pastora, da palavra importar. Importar, por exemplo, o Brasil importa ou exporta, né, os países. Sim, sim. É eu trazer, eu trago para dentro de mim, eu me importar com você. É muito interessante. Interessante. Me importar com o outro, né? Com o outro. Olha, ainda dá tempo, né, de fazermos isso, de conquistar, estou terminando aqui, pastor, ainda dá tempo de conquistar território esse ano. Dá tempo. Sim. Como? Eu não sei, Deus vai revelar para você, busque lá, né, a revelação do propósito de Deus, porque Deus dá, pastora. Lógico que a gente usufrui da bênção, mas ele dá para nossa mão para abençoar a comunidade. Abençoar uma sociedade. Às vezes a gente quer abrir uma empresa, lógico, financeiro, mas o que é que vai agregar para a sociedade? Não é? Somos abençoados e abençoadores, né? Isso, nós precisamos ter a mentalidade de Josué, que Josué teve. Ele conquistou, né? Ele trabalhou, ele batalhou, ele conquistou, né? Onde que nós podemos conquistar hoje, pastora? Nas artes e entretenimento. O que eu estou fazendo para trazer o meu filho, né? A gente vê assim, são pequenas coisas que a gente pode fazer nas artes e entretenimento com o filho dentro de casa. Para quê? Não adianta a gente ficar falando assim, da mídia social, que agora é o cancelamento, né? Gente, não cancela ninguém, não. Deus não cancelou ninguém, nem o homem da cruz ele cancelou. Né? Então, nós estamos aqui para ajudar o caído, o tombado a levantar. E a Bíblia diz que cai 7 vezes e Deus levanta. É verdade. Né?
Mas é preciso querer levantar do chão. Tem isso também, viu? Se a pessoa não quiser levantar, pode pôr um guindaste lá que ele não levanta, Não levanta. né? Não se ajuda, Não né? se ajuda, né? Pastora, a conquista de onde? Na economia e nos negócios. É gerenciar o que Deus colocou aqui. Eu sempre falo. Quando eu vou orar, abençoar os dízimos e as ofertas, pastora, Deus me deu essa oração. Senhor, agradeço os 90% que ele deixou nas minhas. O dia mais gostoso, lindo, eu acho, o dia que eu tenho dias para devolver. É muito Significa bom. que eu tenho 90% aqui para eu fazer dele o que Deus quer, né? Exatamente. Eu oro assim, pastora, Deus nos dê sabedoria da boa administração que o Senhor deu para José do Egito administrar o que o Senhor colocou na mão dele. Para quê, pastora? Para a gente deixar de ser gastador para ser investidor bem-sucedido aqui nessa terra. Amém. Amém? Amém. Que em 2024 nós nos tornemos investidores para a honra e glória do Senhor. E José do Egito, com o talento dele administrativo, ele abençoou nações. Isso que eu tô te falando. Muita gente, né? E Porque a- senão as nações teriam morrido de fome É, naquela época. eu falo assim, Deus, quem que o Senhor quer abençoar hoje através de mim? Sim, Quem que o Senhor quer, né? é verdade. Então, na economia e nos negócios, a gente aprender, pastora, a valorizar o que Deus colocou na nossa mão, não é? É verdade. Multiplicar a semente que Deus colocou, não é? E agora já começou a trabalhar a educação financeira nas escolas, coisa que eu lancei lá em 2011, quando eu fui diretora do CIMEI, ali do Rude Silva, no Pontal Norte, né? Agora é preciso a gente ter reservas, viu? Reservas, tira o dízimo, a oferta e ter as reservas ali para você abençoar as pessoas, Sim. né? Então, para outra coisa que dá tempo ainda estudar a palavra de Deus, pastor, ainda esse ano, né? Acho que eu tenho 8 ou 9 Bíblias lá em casa, cada uma diferente da outra. A última que eu tenho foi que você trouxe para mim lá de Camboriú, né? Sim. Aquela Bíblia. A minha aqui, ela tá tão usada, eu amo essa Bíblia aqui porque tem muitas anotações Essas aqui. velhinhas aí, a gente já sabe onde está tudo, né? Já sabe onde que Encontrando tá as tudo, né? referências. Estudar o quê? Estudar, pastora, sobre todos os assuntos, né? Sim, Para a gente não muito ficar na importante. bolha, né? A palavra de Deus, ela é ampla, ela tem tudo aqui dentro da palavra, mas tem bons livros. Eu Sim. estou lendo, já li, estou reli, estou pondo ele na minha vida, o Criar Raízes. Dá tempo em 2024 de criar raízes onde Deus te colocou. Amém. Amém? Amém. Né? Então, estudar, né, sobre todos os assuntos ali para ficar inteirado, né, É pastora? verdade. Para a gente poder, assim, orar por aqueles projetos da cidade, né? Orar pela boa administração da cidade, abençoar Deus. Ela em 1 Timóteo fala para a gente orar pelas autoridades, né? É E verdade. isso é muito bom. Estudar o quê, pastora Rosana? As estratégias dos inimigos da promessa de Deus na nossa vida. Nós precisamos conhecer mais o inimigo do que os amigos. É. O jeito. Eu lembro da pastora Teresa, pastora Rosana, na oração das 9, ela estava orando, virada para a parede, aqui falando assim, eu aprendi com ela. Senhor, me mostra o que o inimigo está tramando contra mim hoje e me revela. Olha. Né? A gente precisa conhecer isso, né? Em Números 13, 22, a gente vê ali aquela turma ali querendo minar a promessa de Deus contra Israel. Tantas vezes, né? Tantas vezes, pastora, Tentando impedir. tentando impedir. O Aná que eu fui procurar aqui, pastora, significa sufocar, estrangular. Olha. Em 2019, quando veio a pandemia, ali, eu falei até numa reunião de pastores, que eu tinha essa revelação aqui, era o inimigo que você pode ver que havia asfixia pulmonar. Então, esse inimigo de Deus, da promessa de Deus que Jesus nos libertou, levou sobre si todas as dores e enfermidades, né? Amém. Então, pastora, ainda dá tempo de fazer muita coisa em Glória a Deus. 2024, né? Para quê? Para a gente abençoar
outras pessoas e a gente ter, assim, a vida abundante que Jesus trouxe para nós. Amém? Sermos abençoados e abençoados também, O né? que você nos sugere aí nessa lista que ainda pode ser feita em 2024? Ah, Para nós ali, hoje é terça, para amanhã, quarta-feira, a gente começar a desenvolver isso. eu, eu, eu creio muito quando a gente tem metas. Então, dá tempo de fazer metas também, né? Sim. Não precisa nem esperar o 2025 começar, não, porque quando a gente já vai traçando essas metas para nós mesmos, nós já vamos trabalhando nosso condicionamento emocional, físico, espiritual, para a gente poder, então, começar aí o 2025 trazendo para nós mesmos esse caminho de vencer os desafios, para nós podermos alcançar o que nós desejamos, né? E isso depende de nós também. Porque às vezes as pessoas pensam, não, o meu mundo espiritual é a minha vida espiritual, onde tudo começa, onde é a nossa essência, Sim, sim. né? Ele é desenvolvido assim. O céu traz pronto para mim, porque se diz de algo que é espiritual. Mas Sim. não é, né? As pessoas às vezes têm a impressão que o céu é um campo de ação, porque há uma regência, Uhum. né? A maior regência é o nosso mundo espiritual, da nossa vida nessa terra, né? Mas não é, não. O céu ele é um campo de reação. Então, se eu faço as minhas metas e eu apresento essas metas diante de Deus, o céu vai começar a reagir. Aí sim, aí eu tenho essa consciência e o céu vai começar a reagir alinhado a mim, ele vai me ajudar. Tem coisas que eu já estou aqui. Gente, 2025, isso aqui eu vou fazer. Então, eu já defini, eu já decidi. Então, eu já estou orando por isso, não é? Certo. E aí eu estou já Você está gerando a gerando bênção. isso através da minha fé, mas da minha prontidão, me preparando também emocionalmente, fisicamente, para eu poder receber aquilo de Deus, Sim, né? sim. Então, isso é muito importante, o ter essas metas, o traçar, ainda dá tempo Ainda dá tempo, pastor. Eu não de posso, fazer uma lista de metas. eu não posso esquecer de falar por último sobre gratidão. Sim, Ainda dá tempo da gente ser gratos. sim, A gratidão, aquele que chegou primeiro, que são os nossos pais, né? Gratidão aos nossos pais, à nossa família. Gratidão ao que Deus fez por nós ali na cruz do Calvário, nos dando a oportunidade de fazer parte da família bendita do Senhor. amém. Agradecer É verdade. aquele que fez algo por você ou que não fez, ser grato pela própria vida, né? A gratidão, eu agradeço aquilo que eu já tenho, que eu possuo, que Deus me deu. Isso é muito importante. É verdade. Amém? É verdade. Amém. Palavra maravilhosa. Quero te agradecer você ter tirado esse tempo aqui com a gente, né? Disponibilizado esse tempo para nos edificar, nos abençoar, né? Oh, Palavra maravilhosa. Eu quero que agora a gente faça a oração. Você vai orar por nós. Orar por todos amém. que estão aí nos acompanhando, que ainda vão nos acompanhar, né? Sim, Através sim, desse vídeo gravado. certo. Vamos orar. É isso, né? Eu vou fazer uma oração de gratidão que Deus tem colocado no meu coração já no segundo Amém. semestre, para a gente ser gratos a Deus, a tudo que Amém. Ele fez por nós, através de nós em 2024. Amém. Poderoso e amado Papai, nós te Amém. agradecemos, Amém. Senhor, pelo ar que estamos respirando, Glória pelo a dom da Deus. vida. Amém. Agradecemos, Papai do céu, o propósito do Senhor, que o Senhor nos confiou, Pai, Amém. para que a gente possa semear, frutificar e multiplicar, Senhor. Glória a Deus. Abençoa cada vez mais, Senhor, a nossa casa, a nossa família Sim, e nos dê Deus. sabedoria, Pai, para a gente pôr em prática os planos do Senhor. Sim. Amém? Deus, que o Senhor abençoe toda a equipe técnica aqui, Amém. né? Amém. Do podcast Bem com a Vida, Amém. que tem colocado aqui a mesa
palavras que nos edificam, Amém. nos direcionam, né? Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do pastor Marcelina, pastora Amém. Rossana, com toda a família, né? E que ainda em 2024, Senhor, o Senhor venha conosco, na nossa Amém. frente, realizando o propósito do Senhor na vida daqueles Glória a Deus. que o Senhor tem para fazer através de nós. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém e Amém. amém. Eu que Glória a agradeço, Deus. pastora Rossana, esse momento de mesa preparada aqui, né? Que graça, que bênção a gente poder compartilhar as verdade. experiências, né? É verdade. Obrigada. Palavras de vida, né? Que Isso. vem de Deus, vem da palavra Vem de dele. Deus, né, pastora? Amém. Te agradeço demais. Continuo te admirando, viu? Eu também te Você admiro mora muito. no meu coração. Isso, Muito gostoso, muito bom. E muito bom também servir nesse reino juntas, é né? verdade, é Caminhamos, verdade. caminhamos juntas em vários sentidos, Sim, né, na vida sim. e também no reino de Deus. Isso é Conta comigo, maravilhoso. viu? Eu sei que eu posso. Essa Certo. semana nós ainda temos uns trabalhos aí, né? Uns Temos, serviços né? aí, né? Edificação do reino, né? Amém. Glória a Deus. Muito, muito, muitíssimo obrigada. Obrigada, Viu? eu. Deus te abençoe. Amém, eu recebo. Gente, nós vamos ficando por aqui. E antes de terminarmos, como a pastora Eliane ministrou essa palavra maravilhosa, né? Que a gente sabe aí que a fronteirazinha do 24 para o 25 está logo ali, a gente está já enxergando esse horizonte do 2025, né? Eu quero desejar aqui a todos os inscritos no nosso canal, os que também não, e você que curte, você que compartilha, você que está conosco, e você também que passa lá, olhando de vez em quando as gravações, e até para você que esse ano vai nos encontrar aí nas suas redes sociais, eu quero dizer para você que eu desejo que a graça de Deus, a virtude do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus venha ser companhias constantes na sua vida nesse 2025. E que você encontre as respostas. Porque às vezes você, em 2024, fez muitas perguntas. Às vezes, no 2024, você está terminando o ano pensando, não deu para fazer tudo, não vai dar para fazer tudo, mas lembre-se que há um novo dia, há um novo tempo. E que 2025 seja esse novo tempo para você. A gente costuma dizer, o novo ano, Sim, né? Sim, quando a gente diz um novo ano, a gente está falando de um ciclo que vai se abrir e vai se fechar para todo mundo. E eu estou dizendo aqui para você que esse seja o seu ano, o ano das revelações amém. de Deus, Isso, como você amém. colocou, quanto nós precisamos dessas revelações. Que seja um ano das respostas e revelações de Deus para você. Deus te abençoe e até mais.